Olá, Bereanas, mais um podcast hoje. E hoje a gente vai fazer nesse estilo aqui, bate-papo, tá bom? É o nosso propósito, que seja uma coisa bem descontraída aí, para você ouvir e até pensar aí nas suas opiniões sobre o assunto. Então, estamos aqui mais uma vez, eu, pastora Luciara Andrade. Eu, Liana de Senha, e é um prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje a gente vai continuar naquele assunto da identidade. O último podcast nós falamos sobre identidade, foi uma escolha de vocês o assunto, e nós vamos continuar falando. Hoje nós vamos basear aqui a nossa conversa pelo meu livro, Organize as Suas Emoções. É um devocional de 42 dias, 21 dias de organização das emoções e mais 21 dias de reorganização das emoções. E como tem muito a ver com o nosso assunto de identidade, nós vamos falar de um assunto que está aqui no 15º dia do devocional de organização. Então, a primeira parte do nosso devocional fala muito sobre isso, organizar a casa, organizar o closet. Você já ouviu aqui alguém falar assim, como está o seu closet ou como está o seu guarda-roupa, está a sua vida emocional. E é exatamente isso. Quando você pega o seu closet ou o seu armário, né? Aqui nos Estados Unidos nós falamos closet, no Brasil a gente fala guarda-roupas, mas é a mesma coisa. Quando você pega para organizar, só a sensação de organizar já faz com que o seu corpo produza o hormônio da satisfação que combate a depressão. Então, quando a gente fala de organizar, não é só uma questão de manter limpo, manter organizado, mas a sensação de estar colocando algo em ordem já gera algo muito bom dentro de nós. Então, quando eu venho falando aqui sobre organizar as emoções, eu vou comparando com a organização que você faz no seu armário, nas suas gavetas, seus cabides, né, na sapateira. E aqui no 15º dia, a gente fala sobre o que te ofende. E vai ser sobre isso que nós vamos falar. Nós estamos baseados no texto de Provérbios, capítulo 19, versículo 11, que está dizendo o seguinte: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Eu gostaria que você parasse um pouquinho e pensasse quantas vezes você ficou ofendida por algo que disseram, algo que você viu, algo que você ouviu, e você nem entendeu bem por quê, mas você ficou muito ofendida, muito chateada. Você levou para o lado pessoal, tomou medidas drásticas a respeito daquilo que estava sendo falado. Muitas vezes essa sensação vem de uma ofensa que você nem percebe que você teve. E aqui eu estou falando sobre, isso pode estar guardado numa crítica sobre o seu corpo ou sua aparência, uma comparação com alguém da sua família, uma palavra de desprezo que você ouviu e você ficou ali humilhado, ou uma brincadeira que foi longe demais e virou uma humilhação, ou uma decepção com alguém que você confiava. Isso tudo, não importa qual idade, infância, adolescência ou juventude, em algum momento ficou na sua alma como uma ofensa. E todas as vezes que uma palavra ou uma situação remete à sua memória àquela ofensa, você toma medidas que você não esperava. Às vezes fica bravo demais, briga, discute, e depois você fala, nossa, mas foi uma bobeira, por que eu agi assim? Não é? Então tem a ver com a ofensa. E nós vamos falar que isso tem muito a ver com a nossa identidade. Não é, Eliana? É isso. Eu acho que vale lembrar também, pastora Luciara, que a gente está vivendo na atualidade, num lugar, num momento que todo mundo se ofende muito fácil. Nós vivemos assim, isso sempre foi um tema, até Paulo vai falar muito sobre essa questão de ego. A gente realmente, e hoje, mais do que nunca com a internet, todo mundo tem a sua opinião, todo mundo consegue colocar aquilo que pensa, tem uma voz, digamos assim, através das redes sociais, e às vezes a gente acompanha muito isso. Pessoas se ofendendo, e aí não só isso, ela se ofende, ela acaba nessa defesa dela mesma, ofendendo outras pessoas. Então ela busca, além de ela estar ofendida, ela acaba ofendendo outras pessoas, se defendendo. Então a gente vê hoje muito isso, essa briga de egos, e em todos os lugares, seja realmente dentro das famílias, seja realmente dentro das igrejas, nos trabalhos, aonde você vai, você acaba percebendo isso. E eu acho que vale a pena também falar uma coisa,
No episódio passado, no podcast passado, o que nós entendemos? A criança, muitas vezes, aqui a pastora leu coisas que podem ter acontecido com você, que já aconteceram comigo, que aconteceram com ela. Só que a gente, quando acontece, por exemplo, lá na primeira infância, a gente não tem uma maturidade emocional, cognitiva, espiritual para lidar com aquele problema. E enquanto ele não é tratado e curado, é exatamente isso, ele vai doer. Então vão acontecer situações na nossa vida que eles vão relembrar aquele primeiro momento em que a nossa identidade, às vezes não foi por mal, foi uma brincadeira que passou dos limites, foi uma situação, algo que você presenciou, você era muito novo, você não deveria ter visto, escutado aquilo, e aquilo te marcou. Tem inúmeros exemplos, inúmeros casos. Então nós percebemos isso, que quando aquilo acontece ou algo parecido vai acontecer, nós nos ofendemos novamente, aquilo machuca de uma forma assim muito, muito profunda. E aí vem a pergunta, será que eu realmente fui curada nesse lugar? A gente tem que se perguntar o que te ofende. Eu acho que o conhecimento, esse autoconhecimento, ele é muito libertador, porque cada pessoa funciona de um jeito. Deus nos fez de forma diferente. Então, eu respondo de maneira diferente. Então, não tem jeito. Eu vou interpretar situações que acontecem comigo de uma maneira diferente com o que acontece com a pastora Luciara. Então, por exemplo, se alguém fizer uma brincadeira em relação à aparência, talvez ela não se importe. Mas para mim aquilo é uma grande ofensa, porque me faz relembrar dores passadas e foi a grande luta da minha vida, por exemplo. Então eu acho que quando a gente começa a se perguntar e se entender, a gente começa também a perceber gatilhos. Então você já sabe que ali tem um gatilho. Então eu acho que até a palavra diz, né, pra gente vigiar e orar. Então Satanás, ele é covarde. Eu costumo falar assim, ele vai aonde dói. E ele vai, às vezes, assim, você já tá sensibilizada numa situação, pra ele não importa. Ele vai de novo atacar numa outra área. Então você, conforme você vai andando com Cristo, com pessoas que você confia, que podem te falar a verdade, você vai começando a perceber como o inimigo atua e quais áreas ainda estão imaturas, talvez, na sua vida. Quais áreas ainda não foram curadas completamente, quais áreas ainda você se ofende e dói. Né? Exatamente. Eu acho até que mais por uma questão de blindagem, né? Porque a gente sabe que emoções não se curam. Emoções todos nós temos e não tem como não ter. Mas tem como nós vamos reagir àquilo que toca as nossas emoções feridas. Né? Então eu tenho alegria, é uma emoção. Mas alegria demais já é um descontrole. Eu tenho os momentos de tristeza? Normal. Agora tem momento que eu tô triste demais, a tristeza tá se prolongando, então aí há uma enfermidade. Então vamos lá, não há uma cura das emoções. Então houve uma ferida aí, e não é uma cura, mas a partir do momento que você identifica onde existe um excesso de emoção, você consegue controlar. Então hoje em dia eu vejo muito isso, sabe, Liana? As pessoas tentando procurar aonde foi ou quando foi que elas foram feridas nas emoções para curar. Não existe uma cura, existe uma identificação da área para blindagem. Uau, muito bom. Então, peraí, eu identifiquei que se alguém, como você falou, me comparar com alguém, eu fico chateada. Opa, se eu fico chateada, então existe uma ferida. Agora, se eu já sei que existe uma ferida, eu já sei da onde veio essa ferida, todas as vezes que alguém me comparar com alguém, eu vou lembrar e falar, não, eu não vou ficar chateado, porque eu sei que eu fui ferida nessa área. Entendeu? Porque eu acho que a grande loucura hoje é aquilo. Eu vou procurar descobrir aonde que eu fui ferida, ou o que aconteceu, e aí vai ver nos antepassados, no pai, na mãe. Ok, não é um problema. Descubra onde você foi ferido e quando. Agora, isso não vai curar, vai te trazer uma blindagem nessa área. Eu acho que uma coisa que me fez lembrar muito que a pastora falou muito bem, porque todos nós somos humanos e nós vamos sentir as coisas. Independente, como ela falou, alegria, tristeza, mas é a questão do amadurecimento, acho que mesmo, dessas emoções, né? E eu posso falar por mim, eu tive uma experiência recentemente, até compartilhei com ela, que eu sempre me sentia numa área da minha vida, e às vezes até em algumas outras, esquecida. Né? Então algumas coisas me faziam pensar dessa maneira e acreditar que eu era esquecida. Então, a pessoa não lembra de você, esqueceu, não tá nem aí pra ti, e esse tipo de coisa.
Até um dia que eu tive uma conversa com o Espírito Santo ali e ele foi me tratando, e eu acho que é essa questão da gente ter um novo olhar sobre aquilo. Porque, gente, humanamente falando, eu posso errar, você pode errar, posso esquecer sim de chamar, de convidar uma pessoa, esquecer o nome, esquecer um detalhe importante, uma data importante, mas a questão é você olhar com um novo significado, né? Isso pode acontecer, a questão do esquecimento, pode, mas não quer dizer que isso afeta quem eu sou ou o meu valor. Então, quando eu amadureço nas emoções, eu já consigo enxergar com esses olhos realmente mais bem resolvidos para aquilo. Aquilo ele não me abala, porque no começo, talvez numa situação, aquilo me abalasse, desmoronava. A gente, quando é adolescente, tem muitas essas sensações, né, 8 ou 80. Não, você já consegue lidar com aquilo com maturidade. Ok, faz parte, eu erro. Mas ela também erra, e eu também poderia ter acontecido comigo. Então acho que você sai um pouco de cena e já olha mais para a situação com mais maturidade, com mais misericórdia também em relação com a pessoa, com você mesmo. Eu acho que é uma construção, uma caminhada, né? Eu penso que o maior propósito de descobrir isso na nossa identidade, né, onde estão as marcas, onde estão as feridas, ou de onde vem tanta ofensa, é evitar que nós fiquemos travados numa situação. Verdade. Né? Porque muitas vezes você não está caminhando, você, sei lá, não está prosperando, não está seguindo, não está conseguindo alcançar suas metas, seus propósitos, seus projetos, e taca jejum, e taca oração, e faz, e pede oração para as irmãs, mas isso às vezes está travado nessa parte, na parte da ofensa. Não é? Porque quando você se livra da ofensa, você se livra, você fica maduro nessa área, você perdoa. Isso. Porque é o que você falou, eu descubro que o outro, que eu também erro. Não foi só o outro que errou comigo. Eu também erro ou errei com alguém em algum momento, ou de repente eu fui a responsável pelo trauma de alguém, pela ofensa de alguém, às vezes ofendi sem querer, sem perceber. Então, quando eu tenho essa ideia de que a ofensa tem muito mais a ver comigo do que com quem falou, a gente perdoa com mais facilidade. Você olha e fala, poxa, falou, às vezes falou até por mal, sabe? Às vezes só é uma pessoa mal que queria mesmo te machucar, mas na sua maturidade você não deveria ter recebido a ofensa. Isso. E quando você recebe e deixa a ofensa te paralisar, é porque você não está maduro. E às vezes Deus permite que isso aconteça exatamente para você ganhar maturidade nessa área. Exato. E geralmente, né, uma vez eu ouvi um comentário e eu acredito que às vezes isso acaba acontecendo mesmo. O professor, ele não vai mudar a matéria, não vai mudar a página se o aluno ainda não aprendeu aquela lição. Então, às vezes, você vai perceber, por exemplo, me ofendi e ficava dias ofendida. Se você deixar realmente Deus te amadurecer nesse sentido, você vai perceber que você passa mais rápido. Ou seja, você ficava uma semana. Tem gente que faz greve de silêncio, faz voto de silêncio em casa. Não, você percebe que hoje não, você já não fica dessa maneira, né? Você pode até ficar algumas horas ali processando, mas não fica mais uma semana. Então, assim, não desanime. Isso são realmente, a gente até estava conversando mais cedo, quando a gente às vezes olha para trás, a gente vê, quando a gente se coloca realmente nas mãos de Deus, que Ele começou esse processo de amadurecimento, de limpeza em nós. E uma questão que a pastora falou aqui sobre perdão, ele é muito importante mesmo nessa questão. Aconteceu um testemunho, vou dar rapidinho com vocês, uma situação não faz muito tempo atrás, eu lembro que eu me ofendi. Ia ter algum acontecimento e teve umas mudanças de planos, assim, muito em cima da hora, que envolviam outras pessoas, assim. E eu acabei meio, sabe quando você compra a briga de outra pessoa? Eu me ofendi pela terceira pessoa ali, no caso, e aquilo mexeu muito comigo e foi muito engraçado, porque eu percebi que eu comecei a guardar amargura no meu coração, fiquei inconformada com o que aconteceu. E nesse mesmo dia, eu tive uma situação com o meu marido. E eu acabei, assim, atrapalhando ele numa situação. E, assim, na hora eu percebi o erro. E aí ele falou bem assim pra mim, gente, foi na hora. Eu falei, ai, meu amor, desculpa. Ele falou assim pra mim, se Jesus me perdoou, como é que eu não vou te perdoar? Gente, quando ele falou essa frase, na hora ela veio como uma flecha, assim. É como se o Espírito Santo falasse assim pra mim, então você também não vai guardar ressentimento com a terceira pessoa.
Mas assim, gente, e assim, a gente lê a Bíblia, é cristã, busca, tá nessa caminhada. Quando aconteceu aquilo, eu falei, meu Deus, olha a armadilha que eu estava caindo. Eu estava me ofendendo, deixando que aquilo crescesse na minha mente, no meu coração. Quando ele falou aquela frase, foi como tirar com a mão. Eu realmente senti assim, é verdade, eu não posso guardar ofensa, eu não vou guardar ressentimento e amargura, porque se Jesus me perdoa toda hora, todos os dias, como que eu vou dizer que aquela pessoa não é digna? Que ela também às vezes teve um dia ruim e tomou uma atitude ruim? Sim, foi. Se a gente pensar, hoje eu olhando, falando com outras pessoas, até pode ter sido, mas eu preciso estender esse ato de misericórdia, porque eu fui alcançada pela misericórdia, pelo perdão de Deus. Então, por mais que você ache, até analise, tenha pessoas ali que comprovam que você foi a vítima, mesmo assim, né, não fique guardando esse ressentimento, essa dor, essa ofensa. Porque é bem isso, se Jesus nos perdoa, como é que eu não vou estender o perdão para outra pessoa? E isso começa a mudar muita coisa em nós, na forma que a gente olha para o outro, para a gente mesmo, com os erros, com culpa e com outras coisas que isso pode acarretar. Exatamente. Eu penso também que, ainda que a pessoa fale por mal, né? Nós estamos falando aqui de uma ofensa nossa que torna o que o outro fala, a gente põe uma lente de aumento, né? E tem a ver com a nossa ofensa. Mas muitas vezes a pessoa falou para ofender mesmo. Mas uma coisa eu aprendi, a pessoa que tenta realmente tocar as suas emoções de uma forma para te ferir, fala muito mais sobre ela do que sobre você. Verdade. Não é? Assim como relevar o que foi dito ou perdoar o que foi feito vai trazer um reflexo muito maior para nós do que para ela, a ofensa saída dela em relação a nós diz muito mais sobre ela, sobre as feridas dela, né? Sobre um comportamento imaturo dela. Não é? E acaba refletindo em nós. Então, é muito interessante a gente levar a sério os 2 mandamentos principais, né, ditos por Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, quando você ama o próximo como a ti mesmo, você não ofende porque você não gostaria de ser ofendido. Exato. E ao mesmo tempo, você perdoa porque você gostaria de ser perdoado. Né? Então, é entender mais do que a palavra, mais do que querer parecer um cristão caridoso, é entender e viver a palavra. Exato. Então, o problema da ofensa recebida e guardada, eu até estava lendo aqui com a Liana, uma das coisas que está escrita no livro é que ofensas são como agulhas mal guardadas. Você não vê, mas quando você encosta, dói. Então, não sei quantos de vocês já colocou a mão numa sacola de costura e recebeu uma picada ali. Ai, era uma agulha que estava ali exposta de uma forma errada. E às vezes a ofensa é isso, é essa agulha exposta de uma forma errada, que enquanto ninguém coloca a mão no saco de costura, tudo bem. Ninguém vai ser picado, você também não. Mas quando é mexido nesse saco de costura, aí você descobre que tinham agulhas ali guardadas de forma incorreta. Perfeito. E isso que a pastora Luciara falou me fez lembrar, uma vez eu ouvi algo que realmente muda muito. A gente vê o mundo, não é como o mundo é como nós somos. Então é bem isso, se eu sou uma pessoa mimimi, ofendida, eu vou ver tudo com dor. Então assim, tudo que acontece comigo é realmente assim, nossa, que injustiça. Eu sou esquecido mesmo, ninguém lembra de mim. Então você começa a enxergar tudo assim. Você se vê como essa pessoa, e você age muitas vezes nessa raiz de dor, de ofensa, e você recebe tudo que acontece fora de você com essa mesma raiz. E tem uma coisa muito importante que uma vez eu ouvi sobre essa questão. A ação eu posso premeditar. Então eu posso dizer assim, nossa, eu vou chegar lá na casa da pastora Luciara e eu vou falar isso, isso e isso, eu vou fazer isso. Ok, eu posso mesmo premeditar a minha ação, mas eu não consigo premeditar a minha reação. Que é exatamente isso que ela deu o exemplo da agulha. Então, assim, se tem ainda ressentimento, tem ofensa guardado ali que não amadureceu, bem isso. Tocou e eu vou reagir às vezes de uma forma explosiva, ira, violência, de uma forma infantil e por aí vai. Então é nessa hora, e é tão interessante que me lembrou daquela frase quando Jesus fala para Pedro, né? Simão, Simão. Ou seja, próprio Pedro, ele não sabia ainda quem ele era. Tem coisas que nós vamos passar situações que Deus vai revelar lá, tipo assim, olha, o diabo às vezes vai te peneirar, você vai passar por situações que nem você sabe como é que você vai reagir. Então, a gente só na situação,
passando por aquilo que é como se fosse um espelho. Meu Deus, guardei isso aqui, não ainda superei, ainda estou me sentindo nesse lugar com essa raiz de amargura, de rejeição, de ofensa. Então, essa palavra é muito forte, porque também faz a gente pensar sobre isso. Exatamente. E o grande problema, né? Qual é o grande problema, então, de guardar mágoa? Ou qual é o problema de guardar essa ofensa? É que muitas vezes essa ofensa guardada, além de estar te paralisando, né? Tá travando a sua vida e você não percebe. Porque Deus está tentando te amadurecer naquela área e você repete a lição, e repete a lição, e repete a lição. Mas você não consegue entender. Por que eu estou repetindo tantas vezes? É porque a sua alma ainda está travada nesse motivo da ofensa, né? Então, os problemas podem ser, né? Paralisar você ministerialmente, fazer você afastar-se de amizades, romper a confiança em relacionamentos ou bloquear os seus próprios sonhos. Então, de repente, você tem o sonho de chegar a algum lugar, seja ele profissional, ministerial, né? Você quer chegar a esse lugar e você não consegue chegar. E aí você põe a culpa em todo mundo. Como eu falei aqui no começo, né? Pede oração, e jejua, e busca. Mas você não consegue saber o que você está patinando. E muitas vezes você está patinando na ofensa. Exato. Né? A ofensa tá ali igual uma neve molhada. Isso que ela comenta é perfeito. Você acaba ficando travado, paralisado, porque pode ver como se você carregasse. A gente ouviu esse exemplo várias vezes. É você carregar mesmo um peso que ele não é seu. Você está levando uma mochila na sua caminhada, na sua estrada, de um peso que o perdão, quando você perdoa, quando você tem esse olhar maduro mesmo, de ok, vou perdoar, se fosse comigo eu gostaria que agissem assim, você acaba deixando esses pesos, né? Quando Jesus nos convida para andar com ele, ele sempre fala que o fardo dele é leve. E principalmente, ele carregou as nossas ofensas, os nossos pecados. Então, quando eu também deposito e recebo isso da parte dele, aí sim eu sou capaz também de estender isso para o outro, como a gente falou. Se ele me perdoou, me ajudou, me curou, me ajudou, me amadureceu, como é que eu não vou fazer isso pelo outro? Só que quando a gente começa a se sentir muito cansado, muito sobrecarregado, travada situações que você pede oração para todo mundo, é jejum, são situações, mas você ainda não entendeu e assim, às vezes, Deus ele nos ama tanto que ele vai nos corrigir. Ele vai nos mostrar muitas vezes, como a gente falou ali, o próprio Pedro passou por uma situação que realmente é difícil de às vezes você perceber, meu Deus, eu estou carregando isso aqui, eu nem sabia. Eu estou me movendo a partir dessa raiz, estou me apoiando nisso e eu nem sabia. Então, quando a gente deixa realmente o Senhor tratar isso, aí a gente consegue liberar esse peso, deixa esse peso, esse fardo, porque ele já levou. Então, e eu acho que essa é uma das lições, assim, pra gente sempre estar relembrando na nossa cabeça. Porque a faxina, como ela começou falando, ela não é uma vez na vida. Quando você vai fazer um jejum, quando você está conversando com Deus no teu devocional, com uma amiga, faça um inventário, faça perguntas, assim, será que eu não coloquei, será que eu não estou me apoiando nesses últimos dias numa dor? Será que, Senhor, me mostra nesse jejum se eu não estou realmente... Faça um inventário com o Espírito Santo. O que está me movendo? É realmente a minha identidade do favor, do amor de Deus ou é uma dor? Eu estou olhando para trás. Então eu acho que esse inventário, essa faxina, ela é diária, ela é semanal, ela não é uma vez na nossa vida. E eu falo por mim, porque assim, às vezes eu vejo que eu superei coisas com o Senhor e hoje mesmo, ouvindo umas pregações e pensando, e aí Deus mostrando e se aprofundando, porque é cada vez mais profundo, Deus não tem limite. Ele não para no nosso limite também. Ali eu fui convidada mais uma vez, sim. Tem coisas para serem limpadas, para serem... Sempre vai ter. Não tem fim isso. Então, é essa caminhada mesmo com o Senhor constante. Então, eu penso assim, se você se encontra nesse lugar de parece que está tudo travado, faz tantos anos que eu estou lutando por algo, faz tanto tempo que eu estou colocando algo na mão de Deus... Eu acredito que Deus te trouxe aqui nesse bate-papo, nesse podcast, para dizer que o que falta é você fazer algumas perguntas para o Espírito Santo. Porque às vezes nós chegamos diante de Deus com a nossa oração pronta. A gente já sabe o que quer, já sabe onde vai chegar, e aí a gente já chega ali abrindo o livro e dizendo, Senhor, é assim, assim, assim. Mas eu acredito que o convite do Espírito Santo para nós hoje é fazer algumas perguntas como qual foi a ofensa? De onde veio isso? Quem me feriu?
Quem me ofendeu? Né? Desde quando essa ofensa está guardada em mim? Qual foi a raiz, né, que travou as minhas emoções? E aí você espera Deus responder. Eu costumo falar para o meu filho o seguinte: Deus não responde pergunta, ele responde resposta. Então, às vezes, você se coloca uma situação diante de Deus e você precisa dar uma resposta. O que você vai fazer agora? Essa situação está acontecendo. Olha, Senhor, eu vou fazer isso, isso, isso. E aí você espera Deus responder. Olha, isso vai dar certo. Não, isso não vai dar certo. É melhor você fazer um outro plano. Mas você precisa apresentar algo para Deus, porque Ele é o Deus que dá livre-arbítrio. Então, às vezes, você chega ali, você pergunta, e aí você fica ali. Ah, não recebi resposta. Não, você não apresentou uma resposta. Então, qual é a resposta que você está dando hoje para Deus diante dessa situação? Ok, percebi que eu fui ofendida, percebi que essa ofensa guardada está me paralisando, está prejudicando minha vida, seja conjugal, seja profissional ou espiritual. Eu estou travada nessa situação, preciso sair daqui. Qual é a resposta que você vai dar para Deus hoje diante dessa situação? Então, aqui a nossa orientação, né? A minha orientação como pastora é: pare diante da sua situação, veja, pergunta para Deus, diga para Deus: Senhor, eu estou sentindo isso, apresente para Ele. Eu percebo que aconteceu isso. E a minha ideia agora é apresente para Ele a ideia. Exato. E isso que a gente está conversando agora nesse momento, me fez pensar muito nisso. Assim, quando a gente está ofendido, e eu senti um tempo atrás o Senhor me falando, eu não me movo, e a gente não deve se mover por sentimentos, mas pelo direcionamento, pela palavra. Tá tudo aqui, né? O direcionamento que Deus tem para nossa vida está na palavra dele. Só que é bem isso, quando a gente é imaturo e está ofendido, a gente às vezes tenta manipular a Deus. Exatamente. Então é isso que ela comentou, a gente chega com uma lista lá de petição ou justificando. Não, mas assim, Senhor, você não está entendendo. A gente quer dar de dedo no Senhor, né? A gente vai criticar Deus. Então assim, eu estou agindo assim e eu não vou fazer isso até que tal pessoa faça aquilo, por exemplo. Você coloca condições. E Deus, gente, o reino celestial, ele não vai se mover pelas nossas feridas, pela nossa dor, pela manipulação. Às vezes a gente faz show e acontece isso. Muitas vezes a gente não quer fazer aquilo que está proposto na palavra. A gente quer esperar o outro vir e pedir desculpa. Ah, não, mas ele... E tem situações, como eu falei, tem coisas que é bem nítido. Todo mundo viu que realmente é o terceiro que é o culpado. Mas Jesus, ele não pergunta isso. Muitas vezes ele está nessa... como a gente falou, é o teu olhar. Então, assim, eu não vou ficar carregando essa ofensa. Olha, se eu te fiz alguma coisa, me desculpa, me perdoe. E foi. Porque se a gente realmente tentar, a gente fica nesse jogo de manipulação e a gente não sai do lugar. Outra coisa que trava e que a gente fica anos e dias naquela situação é isso. Qual foi a última palavra? O último direcionamento que Deus te deu? Porque isso é uma verdade. Enquanto você não passar nessa fase ou não obedecer essa fase, não tem como você continuar. Precisa respeitar, tem uma hierarquia, um nível. Então, às vezes, nós queremos viver coisas em Deus, com Deus, mas que a gente tem uma questão muito imatura. Eu ouvi algo que faz muito sentido também. A gente é bipolar. Então, num dia a gente tá feliz e vamos pra cima. No outro dia você tá no chão, que alguém tem que ir lá te pegar, te dar de comer e de beber. Aí nós queremos que Deus nos dê para cuidar, administrar coisas grandiosas, algo que realmente exige essa maturidade, essa honra da gente entender o que nós estamos carregando, mas a gente não tem maturidade, a gente é bipolar. Um dia eu tô cuidando, eu tô amando, no outro dia eu tô odiando. Então, enquanto a gente não desenvolver essa maturidade, que seja nos dias bons ou nos dias ruins, faça chuva, faça sol, você permanece, ainda a gente não vai conseguir avançar, não muda de fase. Exatamente. E não é nada que sejam conselhos, né? Porque às vezes a gente é muito bom em dar conselhos, Sim. né? Ah, faça assim, não faça assim. E eu sei o que é estar do outro lado da ofensa, né? Então eu não estou aqui por uma palavra que eu ouvi ou por um vídeo que eu assisti. É de causa própria. Eu sei que muitos que vão ver esse podcast, vão assistir, são pessoas que talvez estejam passando agora por um momento de ofensa, que a ofensa está assim fervendo. Então, olha, ouve esse podcast, fala assim porque não foi com ela. Fala assim porque não passou por isso. Mas eu gostaria que todos nós tivéssemos agora uma visão de Jesus Cristo. Amém. Não é? Jesus Cristo ali sem pecado nenhum. Uhum.
veio ali, se deu por nós os ofensores, né? Nós, os pecadores. Ele vai para uma cruz onde ele é humilhado, onde ele é açoitado, onde ele é cuspido, onde ele é xingado. Imagina que nível de ofensa Jesus levaria se ele não fosse maduro emocionalmente. Vamos lembrar, gente, Jesus era 100% Deus e ele era 100% homem também. Às vezes nós vemos Jesus desse panorama de que ele aguentou a cruz porque ele era Deus. Não, ele era um ser humano como nós. Em todo o tempo nós vemos a Bíblia falando da humanidade dele. Ele chorou, ele sofreu, ele sentiu fome, ele sentiu sono. Então assim, ele é humano, totalmente humano. Então, se nós vamos olhar para a cruz e acreditar que Jesus só aguentou aquilo porque ele era Deus, a gente está tirando ele desse lugar de redenção. Nós não podemos fazer isso. Ele era 100% homem, como eu e você. Cada chicotada, cada cuspida, ele sentiu, ele sofreu. E ele sofreu por quem? Por mim e por você, que não valemos nada. Então, às vezes, a gente quer amar aquele cara que é o perfeito, aquela pessoa que não tem falhas. Você olha para uma pessoa, você é capaz de ignorar as falhas daquela pessoa para poder adorá-la. Uau. Mas a diferença entre nós e Cristo é ame mesmo com as falhas. Com certeza. Né? Veja esse ofensor seu, que mesmo com as falhas, ele é o seu próximo. E segundo a palavra de Deus, você deve amá-lo. É mandamento. Então eu não estou dizendo para você ter um dia a dia ou uma mesa com o seu ofensor, porque não é isso que a Bíblia diz. Mas a necessidade de perdoar, a necessidade de não carregar a ofensa com você, te livra de enfermidades na alma e no corpo. Porque ainda tem a parte da somatização. Tem. Tá ofendido, tá chateado, o corpo, a palavra diz, né? O espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, espiritualmente, você segura tudo, mas daqui a pouco você começa a expelir aquilo no corpo. São tumores, né? Tudo inflama joelho, inflama garganta, inflama, você não sabe mais por que você tá inflamando. É somatização. Agora, vale a pena você passar tudo isso por alguém que te ofendeu? Né? Então, não é o pensar em mim primeiro, mas a palavra diz ame ao próximo como a ti mesmo. Então você primeiro tem que ter um parâmetro de amor. O amor que você tem por você mesmo é um parâmetro para você amar o próximo. E o mais louco de que quando Jesus pede pra gente perdoar alguém, a gente acha que a gente tá fazendo um bem pro outro. Não. É o contrário, é para você mesmo. É o exemplo que a pastora Luciara acabou de dar. A gente conhece algumas pessoas que trabalham nessa parte de saúde, e como a gente falou que nós somos imagem, reflexo de Deus. O nosso corpo, ele guarda situações, guarda traumas, guarda ofensas. Então tem pessoas doentes porque é um fundo emocional que aquela pessoa não tratou. Ela não liberou isso. Então isso é tão forte e a gente pensa assim, nossa, mas Jesus está pedindo para que eu perdoe essa pessoa, é um absurdo, ela tem que pagar. Não é isso, a questão é que vai fazer bem para você. Você que não vai mais estar carregando esse peso, carregando esse problema, essa indigestão que você tem, tá te causando ali, às vezes, úlceras, enfim, situações que você não consegue digerir o que aconteceu. E hoje já tem muita coisa mostrando que tem, realmente as nossas doenças são reflexos realmente daquilo que a gente guarda, que a gente pensa, daquilo que a gente não superou e não amadureceu. Então, o mais interessante é isso, que quando Jesus ele pede isso, não é por conta do outro, é pelo seu bem. Então, é muito interessante essa questão, é para que a gente não adoeça, é para que a gente siga a vida mais leve e não realmente olhando e focando no erro do outro, no seu erro e por aí vai. E uma outra coisa também que a pastora falou aqui, que esses dias eu estava pensando muito sobre isso, na ofensa, quando eu não me ofendo, quando eu ofendo, que eu não me defendo, quando eu quero criticar alguém também, me defender e por aí vai. E o único lugar que a gente não se ofende é em Cristo. Tanto é que Jesus vai falar, tem um capítulo da Bíblia muito conhecido, João 15, que é Jesus, a videira verdadeira. Então, assim, a gente não pode fazer nada sem Jesus, sem Cristo. Então, eu não consigo, muitas vezes, mesmo perdoar, olhar com esses olhos de bondade, de misericórdia para alguém. Mas quando eu estou em Cristo, que é exatamente o que aconteceu na cruz. Jesus levou toda aquela ofensa, foi humilhado
ofendido, rejeitado, cuspido, chicoteado, crucificado literalmente. E naquele momento de maior ofensa, o que ele diz para o pai? Pai, perdoa-lhes porque eles nem sabem o que estão fazendo. E aí vem uma outra lição que eu acho que a gente pode tirar aqui. Quando uma pessoa nos ofende, gente, eu penso assim, eu já tive um problema às vezes num trabalho meu com um chefe muito complicado. Muito, assim, mesmo. Eu tive até insônia, assim, por conta disso, alguns colegas de trabalho também. E a gente chegou numa conclusão que a gente deveria orar por ele. Porque, gente, tem uma hora, se a gente tenta, infelizmente, com as nossas forças, e tenta, e vamos tentar falar com alguém, ou falar com ele. Gente, é oração. E uma coisa que eu entendi, eu pensei assim, se ele for feliz, se ele for realizado, abençoado naquilo que ele faz, eu acredito que ele vai ser mais leve para nós. E foi literalmente o que aconteceu. Esse homem apareceu uma outra situação para ele, ele foi para aquilo que ele queria, que ele estava desejando, uma outra posição, e a gente percebeu assim que ali para nós ficou muito mais leve. Porque quando uma pessoa ela é ferida, ela vai ferir. Não tem como eu plantar batata e eu querer colher morango. Então, se eu estou ofendida, estou me baseando a minha vida inteira numa raiz de ofensa, não tem como eu produzir um fruto doce. O fruto que eu vou produzir, ele é amargo. Então, a outra pessoa que te ofendeu é a mesma coisa. Se ela está te ferindo, te ofendendo, gente, essa pessoa não está bem. Ore por ela. É uma outra também que Jesus vai falar, ore pelos seus inimigos, pelos que te perseguem. Porque é bem isso. Quando essa pessoa se encontrar, ela estiver enraizada no amor, na identidade que Deus deu para ela, tenha certeza que ela não vai agir da mesma maneira. Ela não vai te ofender. Ela não vai fazer esse tipo de... Ela não vai ter esse tipo de comportamento, não tem nem razão. Tem algo que eu aprendi, né? Aí entre os altos e baixos, que quando você conhece ou quando você se relaciona com uma pessoa, ela não é aquela pessoa. Existe um histórico. Verdade. Aquela pessoa é um compilado de situações, é um compilado de, inclusive, traumas, de uma cultura diferente, de uma educação diferente. Então, às vezes, nós somos muito rápidos em julgar. Ai, você viu como fulano é chato? Ai, não vamos chamar ela não, que aquela mulher, ela fala demais. Mas, assim, aquilo é o que você está vendo. Por trás desses detalhes, né, de ser chata ou de falar demais, existe todo um histórico, né? Por que essa pessoa fala demais? Por que essa pessoa é chata, né? O chato normalmente é o exigente, é aquele que quer tudo certinho, sabe? Aquele que fica o tempo todo buscando que esteja tudo certinho, tudo no horário, tudo. A gente fala, fulano é chato. Por quê? Existe uma cultura, existe uma família ali atrás que criou aquela pessoa, que trouxe valores, que trouxe comportamentos diferentes do seu. É verdade. Aí você olha e já fala, fulano é chato. Quer dizer, a gente é rápido em trazer um diagnóstico para a pessoa. Ai, fulano é tal, rápido. Exato. Mas quando você para entender que cada um tem a sua identidade, vamos lembrar que nós estamos falando, o nosso assunto, né, principal é identidade. Assim como você quer que as pessoas entendam a sua, é necessário você entender a do outro. Quando você se senta numa mesa com várias pessoas, são muitas culturas, muitas criações, muitas famílias diferentes. E aí você critica todo mundo, ninguém tá bom, né? Exato. Fulano fala demais, o outro fala de menos, o outro nunca paga a conta, o outro... Assim, procure saber o que tem por trás, né? Se é interessante para você entender o próximo, procure saber o que é que tem no histórico. Às vezes você vai ver aquela pessoa uma vez só na sua vida, tudo bem. Mas se é alguém que você vai ter que conviver, se é alguém que faz parte do seu grupo de trabalho, né, mesmo da sua família, do seu rol de amigos, que você vai ter que estar sempre junto com aquela pessoa, procure ser alguém que ajuda essa pessoa. E não se junte ao grupinho da crítica, porque grupo de crítica tem muito. Tá cheio. Tá cheio. Todo mundo muito pronto. Ultimamente está todo mundo muito pronto em dizer que o outro é narcisista. Todo mundo é narcisista agora. Virou morte. A mãe é narcisista, o filho é narcisista, a namorada é narcisista, o marido é narcisista. Espera aí. Né? Como dizem por aí, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Então vamos lá. Todas as características, e vamos ver que o narcisismo é um transtorno de personalidade. Então, é uma pessoa que tem uma personalidade e uma característica muito forte, isso não é bom, mas todos nós temos uma personalidade. Ok? Então, quando a gente começa a dizer que esse, aquele outro é narcisista, para prestar atenção em você, que algum ponto narcisista você tem.
claro que não é no excesso, e isso tira a palavra transtorno. Ok? Então... Isso também me fez lembrar muito, que é bem isso, identidade. Essa palavra é o quê? Único. Então, assim, nós gostamos, nós precisamos e gostamos que as pessoas realmente nos respeitem, nos enxerguem com as nossas diferenças, às vezes as nossas limitações. Quando você erra, aí a gente tem às vezes, me enganei, eu não errei, né? Ou justifico. Muitas vezes a gente tem essa tendência. E quando é o outro, porque ele tem uma forma de agir diferente, ele é único também, às vezes a gente não tem, como nós falamos, essa misericórdia com a identidade, a singularidade do outro, porque ele reage de forma diferente. Eu voltei, eu nunca tinha assistido The Chosen inteiro, e eu tô na parte ali, Jesus já escolheu os 12, mas recentemente ele escolheu o Zelote, que era a faca na caveira, era matar mesmo por Jesus ali, por Deus, enfim. E ali, gente, eu fiquei pensando assim, meu Deus, Jesus fez com que aqueles 12, completamente diferentes, precisassem conviver, porque cada um carregava uma porção que levaria mesmo ali o começo desse reino, de tudo aquilo que Deus estava ali, de tudo aquilo que Jesus estava trazendo. Então eram pessoas completamente diferentes. Se você já assistiu, tem uma hora ali que Mateus, que era ali o cobrador de impostos, gente, existia uma raiva, porque ele era um traidor mesmo do povo judeu. Ele estava ali extorquindo, roubando. Então você vê ali a ofensa, literalmente. Se você assistir um dos capítulos, quem está nessa parte, os outros estão ofendidos com a presença dele no grupo. Porque quem é você para estar aqui? Você recusou, você virou as costas para o seu povo. Então, assim, e aí que está a questão. Jesus, ele vai usar. E quando ele nos transforma, quando a gente reflete a perfeita imagem dele, ele consegue realmente tirar ali o supra-sumo, a obra-prima que ele fez na identidade de cada um, aqueles 12 precisavam. Um da porção que o outro carregava. Não era para competir, era para compartilhar. Mas hoje o que a gente vê o tempo todo, às vezes, é isso. É um querendo competir, dizendo que você é melhor, você sabe mais, a tua identidade, a tua personalidade é a mais fácil, ou é a melhor. Então não é isso. É a questão realmente, acho que desse grande quebra-cabeça. É isso. Então, resumindo aqui, o nosso bate-papo de hoje é bem isso, né, gente? A identidade. Nós precisamos entender a nossa, descobrir a nossa. E, de uma certa forma, a gente tem sempre que batalhar para que as pessoas nos aceitem, nos entendam dentro da nossa identidade. Mas nós também precisamos ser assim com os outros. Né? Nós também precisamos saber que o outro tem uma identidade completamente diferente da minha. E se nós vamos precisar conviver, nós vamos precisar entender a identidade um do outro. E da melhor forma possível encontrar um encaixe. Exato. Né? E também temos aí o livre-arbítrio de estar ou não com pessoas. Porque em algum momento nós começamos a achar que amar o próximo é ter todo mundo na tua mesa. Todo mundo é teu melhor amigo, todo mundo é com quem você desabafa porque você é crente. Não. Né? Nós vemos aí, Jesus tinha todo mundo à volta, né? Todo mundo queria estar ali. Mas ele tinha 12 próximos, 3 mais próximos e 1 próximíssimo. Então, assim, ele não tinha todo mundo no Monte da Transfiguração. Era ele e mais 3. Então, você tem direito de escolher quem senta à sua mesa, não é? Mas amar, tratar bem, né? Você tem que tratar a todos. Exato. Isso é ser cristão. Né? Não é por todo mundo dentro da tua casa, todo mundo dentro do teu particular. Você tem direito de se identificar com algumas pessoas, mesmo sendo diferente de vocês, tem gente que você quer perto, mesmo com toda a diferença. Agora, você pode escolher, esse vai até aqui, esse vai até aqui, esse pode vir até aqui. É uma liberdade que muito cristão não tem. Não, e isso é uma identidade madura. É uma pessoa madura que consegue fazer. Sabe que pode ser o tema para um outro podcast, a gente falar sobre essas diferenças mesmo. E se eu puder encerrar esse podcast, eu até fiz um vídeo esses dias e eu vou terminar falando sobre essa questão. Que nós temos essa autoimagem. Se você for estudar um pouco sobre isso, tem a forma como eu me vejo, como as pessoas me veem e a minha verdadeira identidade, a minha verdadeira imagem, a qual Deus me criou. Só que muitas vezes, como tudo isso que a gente falou aqui é um resumo, nós carregamos essa imagem, essa autoimagem, essa identidade deformada e distorcida. Só que existe uma imagem do alto. E aí a nossa caminhada, ou o nosso ponto de partida tem que ser aqui. Como é que o Senhor me apresenta o meu verdadeiro eu?
quem eu sou, quem o Senhor me criou para ser. Porque até então eu vivi com essa autoimagem, eu vivi desse jeito, com a percepção dos outros, com o que os outros falaram para mim, o que eu comecei a acreditar sobre mim, mas agora eu quero acreditar na imagem do alto, na verdadeira identidade que o Senhor tem para mim. E aí eu acredito que realmente a nossa caminhada, ela ganha um significado totalmente diferente. E é maravilhoso, porque você vai percebendo mesmo que às vezes você se enganou, você foi criado de uma maneira, você começou a perceber as coisas diferentes, mas que Deus tem essa verdadeira imagem, essa autoimagem, que ela é boa, perfeita e agradável. É isso mesmo. Bom, gente, é tudo muito simples, era isso mesmo que a gente queria mais um bate-papo, né? O primeiro nós fizemos mais nesse formato podcast mesmo, um lugar fechado, mas eu e a Eliana, a gente tinha conversado um pouco antes e falado, vamos fazer uma coisa mais descontraída, mais aberta, mais bate-papo, porque a gente fica muito mais à vontade batendo papo do que aquele formato de estúdio, né? Prende um pouquinho a gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado, eu espero que tudo que nós falamos aqui haja no teu coração, sabe? Que você realmente pare para esse tempo de transformação e que você vive a sua melhor versão, tá bom? É isso. Um beijo. Um beijo. E até o próximo. Até o próximo.